Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje a gente recebe aqui a doutora Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Vai falar sobre ansiedade. Como é que está essa questão da ansiedade hoje num mundo tão frenético de corre-corre? Como é que a gente fala sobre isso? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje os transtornos de ansiedade são os transtornos que estão em segundo lugar no ranking, perdendo só para a depressão, né? Então, os números são alarmantes. Algumas pesquisas, as últimas que eu tive acesso, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, em 2014, salvo engano, foi 2013, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem, de alguma forma, de transtorno de ansiedade. Por que isso acontece? Bom, existem vários motivos que podem levar as pessoas a sentirem, né, ansiedade. Bem da verdade, só para diferenciar como é importante essa diferenciação, que a ansiedade em si, ela não é uma doença, tá? A ansiedade é um modo de proteção, uma forma adaptativa que nós, seres humanos, desenvolvemos desde os primatas, vamos dizer assim, para nos defendermos de uma situação de perigo iminente. Então, o organismo ele é acionado no instante de uma ameaça iminente e vai preparar todo o nosso físico para uma ação de luta ou de fuga. A questão do transtorno acontece e em geral não. E esta ansiedade ela vai acontecer em decorrência do medo. O medo desencadeia a ansiedade. Sendo que quando esse medo ele é exacerbado, desproporcional, excessivo, só para entender a questão mesmo, e muitas vezes infundado, ele não é um medo com base em fatos, como por exemplo, você vai atravessar uma rua e essa rua de fato é perigosa, e aí o teu organismo vai se preparar para um momento de alerta, e aí é um instante de ansiedade. Mas quando esse medo, como eu estava dizendo, ele é exagerado e acontece de forma descontrolada, aí é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Como é que se comunica essa ansiedade e o momento de estresse numa pessoa? Bom, as situações de estresse, elas vão desencadear a ansiedade, porque uma situação de estresse faz com que seu corpo todo esteja agitado. Até o próprio nível de estresse, existe um limite tolerável pelo organismo. Mas, por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade tão acelerada, tão exigente, tão, vamos dizer assim, exigente de respostas rápidas, às vezes até instantâneas. Isso gera um nível elevado de estresse e as pessoas podem desencadear medos de não conseguir dar conta, medo de não conseguir atingir o prazo que foi dado a ela, medo de não conseguir dar respostas. E aí, esse medo excessivo, como eu estava dizendo, vai causar. Se isso vem acontecendo com muita frequência, esses medos, muita intensidade, e isso acaba trazendo algum transtorno para a vida da pessoa, com certeza ela está já com o que a gente chama de uma psicopatologia chamada de transtornos de ansiedade, que existem vários, né? Vários tipos de transtornos de ansiedade. Eu tenho um amigo que ele brinca bem assim, ele só sabe que a ansiedade é quando você tem medo de uma coisa que você ainda não conhece. É exatamente isso, ele está expressando exatamente todo esse conceito que eu estou... A ansiedade acaba quando você sabe qual é o tamanho do problema. Isso, porque embora os problemas, eles sejam de fato grandes, vamos dizer assim, grande, né? Eles, quando você vai lidar com ele, você vai lidar de forma proporcional a ele. Quando você está encarando o problema de forma realista, a tendência é você focar na solução. A tendência, tá? Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão exacerbar mais ainda o problema. Se ela é o que eu chamo de duplicar o problema.
Às vezes o problema, se a gente tiver que mensurar, né, hipoteticamente, o problema no tamanho 2, a pessoa vai enxergar no tamanho 4. Se o problema já é realmente do tamanho 4, a pessoa vai ver do tamanho 8 e assim sucessivamente. Uma pessoa que foi informada de que vai dar uma palestra e ela tem medo de dar uma palestra, ela entra em uma crise de ansiedade? Existe o nível tolerável de ansiedade, porque afinal de contas é uma expectativa gerada, um receio que se gera quando se vai fazer um trabalho, uma palestra, uma exposição pública. O temor de desempenho aparece, a pessoa fica temerosa para não ter um mau desempenho na frente dos outros, a questão de ser julgado, enfim. Mas existe um nível tolerável. O problema do transtorno de ansiedade é quando ultrapassa esse limite de tolerância. O medo, ele passa a ser excessivo, tão excessivo que em alguns casos tem pessoas que paralisam, elas não vão dar palestra. Elas somatizam, elas têm alguma desregulação, vamos dizer assim, digestiva, elas começam a sentir desconforto. Somatiza de alguma maneira? Somatiza. Os transtornos ansiosos, com o passar do tempo, as descargas são tão grandes e vamos dizer assim, as alterações bioquímicas a nível cerebral também é tão grande que causa, muitas vezes, as psicossomatizações. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar pessoas com problemas no sistema digestório. Por exemplo, gastrite em decorrência de fatores emocionais, que é o que se chama de gastrite nervosa. Né? Não que toda gastrite nervosa seja em decorrência dos transtornos de ansiedade, mas os transtornos de ansiedade podem levar vamos dizer assim, as gastrites nervosas. Tem outro tipo de somatização, exemplo, pele? Tem, pele. Algumas pessoas, a pele é o nosso maior órgão, né, do sistema, do nosso corpo. E então a pele, ela costuma ser vamos dizer assim, um órgão de eleição muito comum. Pessoas que desenvolvem problemas de pele, muitas vezes relacionados ao estresse, associado aos transtornos de ansiedade. Dermatite. Exatamente. Tem de tudo, Tem né? de tudo. A gente imagina que... Porque assim, as psicossomatizações, elas são as mais variadas. É quando o seu corpo reage ao fato de você não estar bem psicologicamente. O corpo e a mente andando juntos. Então, tanto algum problema físico, de origem física, pode gerar transtornos de ansiedade. Por exemplo, alguém que recebe um diagnóstico muito ruim de determinada patologia que, assim, não convém necessariamente citar, mas qualquer patologia que seja grave, séria, isso vai gerar na pessoa o medo da morte, o medo de ficar na dependência, de debilitar, de definhar. Isso pode sim gerar um medo excessivo que pode desaguar num transtorno de ansiedade. Tem uma brincadeira, um meme de internet que diz bem assim, olha, depressão é quem está preso no passado, ansiedade é quem está preso no futuro. Isso. Tem isso mesmo? Tem sim. Porque a ansiedade, ela está totalmente voltada, quer dizer, embora as lembranças de fatos antigos, de situações vividas, situações traumáticas vividas, também podem gerar transtorno de ansiedade. Eu falo já sobre isso. Mas, em geral, a ansiedade, ela está voltada para a expectativa, né? A expectativa de algo, como a palavra diz, de algo que vai acontecer. Se for algo muito bom, a pessoa vai ficar eufórica, mesmo assim vai apresentar sintomas ansiosos, mas toleráveis, né? Toleráveis. E às vezes elas vão apresentar medo. E esse medo, como eu falei anteriormente, é quem vai gerar todo esse transtorno. Aproveitando ainda essa brincadeira, é possível você estar preso tanto no passado quanto no futuro? É possível estar deprimido e ansioso? É sim. Existe o que a gente chama de comorbidade, quando as duas psicopatologias acontecem juntas. Brincadeiras à parte, é melhor se trancar num caso desse. Não, é brincadeira, mas assim... Brincadeira à parte, de fato. Um caso desse, quando a pessoa está deprimida e ansiosa, faz o quê, doutora?
Essas pessoas, elas já passaram da época de pedir ajuda. Quando chega num quadro desse, que é grave, né? Só abrindo e fechando parênteses, né? Da brincadeira, mas são quadros graves. E se a pessoa chega a fazer comorbidade do transtorno ansioso com a depressão, ela já passou do tempo de procurar ajuda. Que não é o único tipo de comorbidade. Não, porque eu estou falando nesse caso das psicopatologias, mas existem as comorbidades físicas também. Você pode ser um ansioso e o que mais? Você pode ser um ansioso e um deprimido, um ansioso e um obsessivo. Uma pessoa portadora do TOC, então os transtornos obsessivos compulsivos, tem os transtornos de humor também, né? A depressão, ela faz parte do transtorno de humor, assim como os transtornos bipolares fazem parte dos transtornos de humor. Você pode ser um bipolar e um ansioso. E um ansioso. Você pode ser um hiperativo e um ansioso? E um ansioso, pode sim, são muito associados. Pode ter o quadro de esquizofrenia e também ter ansiedade, sendo que a esquizofrenia é um quadro mais grave, né? Um quadro psicótico. Os transtornos de ansiedade não são quadros psicóticos. Como diferenciar e se é possível ter uma linha, exatamente um muro que delimite isso, para você dizer, olha, eu sou um ansioso normal, e não, essa ansiedade é um problema, é uma doença. Tudo vai depender da intensidade, da frequência e do quanto isso está causando danos na vida da pessoa. A ansiedade, vamos dizer assim, natural, que é essa que nos protege, né? Daqui a pouco a gente pode falar dos sintomas para as pessoas entenderem. Essa ansiedade, ela vai nos proteger, porque nós temos no nosso cérebro duas estruturas chamadas amígdalas, que elas são, vamos dizer assim, elas fazem parte, que fica lá no nosso cérebro primitivo, elas são acionadas mediante um estímulo de ameaça que a gente coloca para dentro. Vamos dizer assim, eu estou aqui e de repente eu ouço um estrondo no prédio e eu vou precisar tomar uma providência. Então, o meu corpo vai ser todo acionado para que eu possa correr e me livrar dessa ameaça. Inclusive, eu acredito que seja um dispositivo evolutivo. Isso faz parte, por isso que a ansiedade em si, ela não é doença, muito pelo contrário, ela faz parte do nosso sistema de proteção e de sobrevivência da espécie. Né? Até os animais irracionais também têm, só que eles não têm, como eu disse, os irracionais, eles estão ali diante de uma ameaça iminente, muitas vezes eles paralisam. Se você já viu algum animal de pequeno porte diante de um grande, um gato, por exemplo, diante de um cachorro ou de um outro bicho, ele paralisa, arrepia, depois ele fica ali naquele alerta, e ou ele ataca ou ele foge. Assim somos nós. Nós também, ou vamos atacar, por isso que muitas pessoas, diante, por exemplo, de um assalto, é imprevisível o que elas vão fazer, porque elas vão se defender instintivamente, ou atacando o seu inimigo, ou fugindo dele. O fato é que essa ação, essa preparação do corpo vem justamente desse disparo dessas amígdalas, junto com outros sistemas do cérebro, também na parte primitiva, que aciona todo. Mas sempre é instintiva? Em princípio, sim, porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Está nos alertando para sobreviver e a nossa necessidade de sobrevivência, ela é instintiva. A gente o precisa ansioso disso. sempre sabe qual é o motivo? Nem sempre. Por isso que a gente resolveu criar esse trabalho de divulgação, de esclarecimento e informação a respeito do que é a ansiedade e a partir de que momento isso se transforma num transtorno de ansiedade. Porque a partir do momento que transforma o transtorno de ansiedade, aí voltando à pergunta, até que ponto como você disse, o normal, mas eu diria o saudável, e a partir de que momento não é saudável é quando isso está fora do controle da pessoa. Esses disparos, eles acabam acontecendo de forma, vamos dizer assim, que a pessoa necessariamente nem saiba que ela está com alguma
alguma ameaça, nem sempre é consciente. Às vezes está guardado na gaveta. Às vezes está ali no inconsciente, a pessoa vive em estado de alerta. Aquela pessoa que chega já tensa, já parece que está vigiando tudo e todos o tempo inteiro, porque ela acha que alguma coisa ruim pode acontecer a ela em algum momento. Isso aí por si só já pode fazer com que ela dispare a um pico ansioso. E se isso acontece várias vezes, imagina o que é você não saber que o teu coração está acelerando, entre aspas, do nada, mas não é do nada, tem uma causa, e a pessoa não sabe o que é, aí corre para o hospital, passa por uma série de exames para ver o que está acontecendo, aí o médico diz, o seu coração não tem problema, você está bem de saúde. Essa pessoa, algumas pessoas, ao invés de sentir alívio, elas vão sentir mais medo, porque o que ela sentiu foi real. O coração dela, de fato, acelerou. E como é que não tem explicação? Aí ela sai peregrinando de médico em médico, não tem, e o que é que ela tem? Muitas vezes ela não sabe. Até alguém dizer para ela, olha, você pode estar experimentando o que nós chamamos de transtorno ansioso. E aí elas começam a assimilar, a entender, é o que a gente faz também na psicoterapia, informação, para poder as pessoas começarem a ter o norte. Por isso que essa oportunidade de estar aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos, é para dar um norte às pessoas, para elas saberem o que fazer quando elas sentirem coisas no corpo que, fazendo todo o check-up, o corpo está bem, o organismo, os seus órgãos estão funcionando muito bem, obrigada, mas elas ainda assim sentem, têm sintomas físicos, mas não são a partir de uma doença. A gente está indo para um primeiro intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga. A gente volta já.